Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, gente, mais um dia que o Senhor nos concede. Então, ao Senhor Jesus, todo louvor, toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade. Ao Cordeiro de Deus, sim, que tira o pecado de todos aqueles que a Ele se render, que a Ele se entregar. Ele é o seu, o meu, o nosso único Salvador. Então não tem como bem dizer o nome do Senhor nesta manhã. Desejo a você que sempre está atento, olhando, observando, pesquisando, como eu, a palavra de Deus. Desejo a você que o Espírito Santo de Deus, neste dia, gente, te guie a toda a verdade. E hoje eu quero trazer à tona um assunto que tem a ver com a sua, a nossa salvação. E a você, meu amigo, oh aleluia, que é simpatizante, que crê no Jesus Cristo, que ama a palavra de Deus, que busca compreender a palavra de Deus. Desejo a você um dia grandioso, um dia de salvação. Que Deus alcance não só sua mente, mas faça morada no seu coração neste dia. Quem vos fala, seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, aqui da cidade de Osasco. Hoje, graças a Deus, Deus permitiu, me concedeu esse privilégio de estar cooperando juntamente com uma equipe de pastores maravilhosos. Glória a Deus, homens e mulheres de Deus. Estou ali com a Bispa Noemi, cooperando, apoiando o ministério, juntamente com o pastor titular, pastor Jonas, com o bispo Luiz Mendes da Silva, que é um dos fundadores aqui da Igreja de Deus de São Paulo. Há outras igrejas, mas aqui exclusivamente São Paulo, gente. Ele é o fundador, enviado pela Igreja de Deus americana, tá? Essa igreja ela é americana, dos Estados Unidos, e junto com ele também seu filho, pastor Josué Mendes, também pastor Fernando, pastora Débora e toda a igreja. A todos eles deixo a minha saudação, que Deus abençoe a cada um de vocês. E domingo, todos nós juntos celebrando o Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe vocês também, meus amigos, que estão compartilhando, que estão aí, sabe, colocando em prática, nos ajudando a ser, como eu já falei, um querix, um enviado da parte de Deus, falando sobre o querigmá, as boas novas que o nosso Senhor Jesus nos deixou para que eu e você alcance, lute contra o pecado e tenha direito à vida eterna. Hoje eu quero falar sobre a Epístola de João, anota aí, primeira Epístola de João, capítulo 5, verso 12, e algumas coisas que Deus pôs no meu coração e eu quero contar tudo hoje para vocês. Lá diz o seguinte: aquele, gente, aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, que é Jesus Cristo de Nazaré, não tem a vida. Gente, tudo que você lê na palavra, o tema central na palavra de Deus, aponta para aquela pergunta que foi feita, sabe, ao pai Abraão, quando ele levou o seu filho para ser o próprio sacrifício. Deus pediu o filho que ele amava, ele tinha dois. Mas Deus foi detalhista. Vou pedir o filho que ele ama, o filho da promessa. O filho que tanto ele desejou. E levou, segundo o texto, segundo a palavra. E aí ele pergunta: puxa vida, eu tenho aqui, pai, nós estamos vendo que eu tenho aqui o cutelo, está aqui a lenha, está aí o lugar do sacrifício, mas aonde está o cordeiro? Já começou lá. E Deus foi trazendo para Abraão a revelação do seu plano para salvar eu, você, nós, os seres humanos que estávamos excluídos, não tínhamos sequer direito à vida eterna, mas ele deixou claro para mim e para você: vou dar o melhor que eu tenho, o único filho que eu tenho. Ele vai ser 100% homem, ser humano, e ele é 100% Deus. Mas como 100% homem, ser humano, ele vai sentir o que o ser humano sente. O choro,
a tristeza, o abandono, a mágoa, a traição, a calúnia. Tudo isso, como ser humano, ele vai sentir. Ele vai tomar o lugar de cada um desses que eu já escolhi, para que eles tenham direito a estar comigo para toda a eternidade. Então a Bíblia, ela começa a revelar para mim, para você, no Antigo Testamento, gente. E lá nos ensina o quê? Ensina muitas coisas importantes. E justamente dos livros mais antigos da Bíblia, você pode pegar o Pentateuco, você pode avançar em outros livros, chegar no último livro do Velho Testamento, mas todos eles apontam justamente para a promessa que Deus fez em Gênesis capítulo 3, verso 15, que nasceria da mulher uma semente, que pisaria na cabeça da serpente, e essa, por sua vez, feriria o seu calcanhar, mostrando o tipo de sofrimento, o tipo de morte, que foi a morte na cruz. Então a gente começa a ver que Deus foi nos dando alguma direção para que não acabasse em mim e você o que muitas vezes em alguns, infelizmente, está por um fio para se acabar. O quê? A esperança de uma vida eterna. A esperança de viver uma vida feliz. A esperança de viver uma vida, sabe, plena de gozo, de alegria, de paz, de comunhão, enfim, tantas coisas que o ser humano nessa terra tem dificuldade, gente, de viver. Mas a promessa no Deus, Criador dos céus e da terra, oh, aleluia, começa já no primeiro livro de Gênesis. Para quem não sabe, até no último livro, Apocalipse, você ainda tem a promessa de Deus lá, para mim e para você. Então, querido, nos antigos livros da palavra do Senhor, no Velho Testamento, o que eu aprendo lá, o que você pode aprender lá? Eu aprendo aqui quem é Deus, quem somos nós. Eu aprendo como de fato o pecado nos separa do Criador dos céus e da terra. Sim, nos separa do próprio Deus, Yahvé, que criou o homem do pó da terra pelas suas próprias mãos, soprou sobre ele. Oh, o vento que a gente até tenta dizer aqui, mas soprou vida e colocou vida naquele homem que simplesmente era como um boneco. Deu a mim e a você um espírito, quanto? Deu a mim quanto? Um espírito. Colocou em mim e você quanto? Uma alma. E formou este corpo. O corpo é emprestado. Não tem jeito. Uma hora ele descansa e volta a ser pó. A Bíblia traz tudo isso. Mas a alma, gente, o espírito, se nós não tomarmos os devidos cuidados, não fomos, sabe, como eu gosto de falar, não fomos a palavra, meditar na palavra, ler a palavra, colocar em prática a palavra, corremos o risco de perder o que ele conquistou na cruz. E tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso. Lá ele levou sobre si toda a enfermidade. Lá ele levou sobre si tudo aquilo que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Tudo isso estava sobre ele, ele tomou tudo, eu tomo tudo. Quanto é a dívida dele? Eu pego essa dívida. Ele pegou. E na cruz mesmo, ainda em vida, já quase ainda óbito, ele dá o brado, tetelestai, está consumado. Jesus Cristo, segundo o Velho Testamento, ele é a promessa de Deus dada ao homem para que pudesse resgatar o homem do maior inimigo que até hoje muitos acham que é simplesmente uma história. Ele é real, ele atua até os dias de hoje, ele nos tenta, e quando a gente cede, se torna pecado, porque ele tenta o homem a pecar, tenta o homem a desobedecer às leis de Deus. No Velho Testamento eu aprendo quem é Deus, no Velho Testamento eu aprendo quem somos nós, e como o pecado, gente, separa eu e você do Deus Criador. O Velho Testamento ainda, para quem não sabe, preparou
o caminho, olha bem, o caminho para a vinda do Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia! É nestes livros, no Velho Testamento, por exemplo, que eu e você vai perceber. Sim, ali nós vamos perceber bem o problema do pecado e a incapacidade, gente, do homem em resolvê-lo. Sim, não tem como o homem resolver. Por mais que você diga, aquele homem, ou aquele lá. Ou então alguém diga, aquela mulher é santo, é santo. É um homem e uma mulher de consagração, de oração, de muito jejum. É um homem que tem uma inteligência de explanar a palavra de Deus. Poxa, eu fico encantado, fico maravilhado de como Deus usa este homem, usa esta mulher, com este dom da palavra. Puxa vida! Ele é um homem que tem uma fala tranquila, uma mulher que tem uma fala tranquila, mas que expressa com muita verdade o que a Bíblia diz. Todos esses que eu estou citando, que talvez venham na sua memória, como você, como eu, ainda estamos sujeitos às falhas, aos erros, porque habitamos num corpo que infelizmente já nasce em pecado. Você entende? Por isso que nós todos os dias lutamos contra o pecado. O desejo muitas vezes, que às vezes vem no seu coração, eu queria tanto ir numa igreja, louvar, cultuar, ouvir uma palavra. Às vezes até alguns, gente, e nós sabemos disso. Às vezes para até para me ver. Fala, quem é este homem? Eu não conheço. Ele está falando do quê? Quando começa a perceber que eu estou falando da Bíblia, da palavra de Deus, de repente vem alguma coisa do nada, e aquela pessoa cria uma repulsa e não quer mais ouvir a palavra. De onde vem isso? Pega essa, de onde vem isso? Eu mesmo, quando vejo alguém falando de Deus, que eu percebo aquele ministério, o dom de mestre que Deus deu, puxa, eu fico ali paradinho escutando Deus falar comigo, porque eu sei que dali vai sair algo que vai me ajudar em alguma área da minha vida a vencer aquilo que eu estou lutando por algum tempo. Tudo isso é revelado no Velho Testamento, no Velho Testamento. Ao mesmo tempo, para quem não sabe, gente, é citado no Velho Testamento várias profecias que falam sobre a vinda, o ungido de Deus, o Messias. E o objetivo que é falado, profetizado ali, o objetivo é único, falar sobre o ungido que viria para salvar e reinar sobre os homens. Tudo isso eu já falando, citando no Velho Testamento. Mas quando você, gente, chega e mergulha no Novo Testamento, você vai achar ali já o Messias, Jesus Cristo de Nazaré. Oh, aleluia! Jesus Cristo de Nazaré, o Salvador, o nosso único Salvador. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Então é necessário que você não fique só no Velho Testamento, mas avance e mergulhe, buscando de Deus sabedoria, porque ao chegar ao Novo Testamento, você agora vai encontrar e conhecer o Salvador da sua alma, da minha alma. Você vai se deparar com aquele que foi prometido no proto-evangelho, em Gênesis capítulo 3 e verso 15, gente. Então é necessário chegar no Novo Testamento. É necessário avançar, conhecer o Salvador, para entender como servir a Jesus Cristo. Aleluia! Sim, como servir nos dias de hoje, principalmente. Aí, querido, você encontra coisas maravilhosas, porque a Bíblia vai relatando, por exemplo, quando você chega no livro, vamos dizer, de Mateus. O que você acha logo no livro de Mateus, gente? Oh, aleluia! E a Bíblia vai começando a mostrar quem é Jesus no livro de Mateus. Porque os 4 evangelhos vai mostrar, sabe, coisas que você vai entender que Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Querido, ele está pronto para te servir.
como diz a linguagem popular, para te acudir, para tirar você de qualquer que seja a situação que você esteja vivendo, passando. Por isso que é muito lindo quando você mergulha na palavra de Deus, como eu estou olhando aqui, algo que eu anotei, que eu quero passar para você. Quando alguém olha, talvez fique perguntando, né, o que será que essas imagens que estão aqui, poxa, ele tem um rosto de leão, rosto de homem, rosto de águia e um rosto de um boi. Aponta para os 4 evangelhos. Por que eu falo isso, gente? Porque quando você começa a entender, ter sede de aprender e encontrar o Cordeiro de Deus, o Messias ungido, você vai ver, gente, que em Mateus, para quem não sabe, ele é o rei. Aleluia! E aí você vai descobrir que além dele ser o rei, a imagem aqui do leão se torna que ele é o leão da tribo de Judá. Mas quando você começa a ler, ter vontade, como eu gosto, e vai, por exemplo, no livro de Marcos, e Marcos, ele está lá como servo. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. E você sabe que o animal, né, o boi, ele é forte, robusto, mas ele serve em tudo aquilo que ele é um animal de trabalho, de labuta. Jesus em tudo foi provado, em tudo que você imaginar, em nada ele pecou. Mas você olha o evangelho, sempre servindo, sempre orando, sempre curando, sempre libertando, sempre expulsando os espíritos malignos. Quando nós somos chamados não para que o povo, a igreja, venha nos servir. Nós somos chamados para servir a igreja de Deus. E servindo a igreja de Deus, gente, nós estamos servindo ao próprio Deus. Então nós somos os verdadeiros diáconos do Senhor Jesus. Essa é a verdade. E essa é a realidade de todos aqueles que de fato são chamados por Deus para servir a sua igreja. Quando você está no livro de Marcos, você vai no livro, por exemplo, de Lucas. No livro de Lucas, para quem não sabe, ele é chamado Filho do Homem, rosto do homem. Filho do homem, ou seja, é aquele que realmente, quem viu, que coisa linda, viu o próprio Jesus, viu o próprio Deus na forma humana, 100% humano. E o Filho do Homem, este Filho do Homem, Jesus Cristo de Nazaré, se encontra à direita de Deus Pai. Todos nós vamos contemplar isso, todos os olhos verão, de fato, Jesus Cristo 100% homem num corpo glorificado. E aí tem a águia, por isso que eu estou falando, ó, a águia. E aonde vai estar a águia? Representada aqui pelo Evangelho de João. Ele é divino, águia. Ele veio do céu, voltou para junto de Deus Pai, segundo a palavra, foi até nos preparar lugar. Mas ele há de voltar. Para voltar, justamente, vai voltar, melhor dizendo, justamente para buscar a sua igreja, os seus escolhidos. A minha esperança está aí. A minha esperança que eu sei que este corpo que está mesmo vivo, envelhecendo, morrendo vivo, células morrendo, a pele envelhecendo, os cabelinhos ficando brancos, a idade avançando e o templo que é morada do Espírito Santo que está em mim, até um dia que Deus vai falar, você completou a sua obra, você completou a sua missão, você está tão pertinho de mim, lembrei de Enoque, mas tão pertinho de mim que não vale a pena você voltar. Fica comigo aqui. Mora aqui junto comigo, descanse aqui comigo. E este corpo não vai, que vai a alma e o espírito. Porém, da mesma promessa que é citada pelo apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, depois você corre lá que você vai achar, vai falar sobre a ressurreição. A mesma promessa que está sendo citada, o próprio Jesus, ele nos dá a entender o mesmo corpo glorificado que ele tem, ele vai te dar, vai me dar, vai nos dar. Teremos um novo corpo, sem ruga,
não está sujeito à matéria, não vai envelhecer. Estaremos para todos sempre diante de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Entende como é maravilhoso você ter essa esperança? Peço a Deus que nesta manhã essa esperança esteja te alcançando, mesmo que está no meu coração. Estou citando promessas que foram realizadas e feitas no Velho Testamento sobre a vinda do Messias. No Novo Testamento você encontra ele sempre, mostrando para todos nós que ainda temos dificuldade de ver e compreender o espiritual. Ele declara: o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está presente. Ele é o próprio Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória, gente? Jesus Cristo de Nazaré. Que nesta manhã, você que talvez acordou com um profundo pesar, uma tristeza, por algum motivo que afeta tanto a tua alma, seja de ordem física, gente, ou de ordem, emocional, natural, ou até mesmo espiritual, seja qual for a ordem na sequência, que você possa dizer: eu nem imagino o que está acontecendo comigo. É muito bonito o que ele está falando, mas eu estou numa tristeza tão profunda, estou numa angústia tão grande, estou tão confuso, tão perdido, tão perdida. Só que a Bíblia diz, por isso que eu amo a palavra, que Jesus veio justamente buscar os perdidos. Jesus como médico dos médicos. Nele está a cura completa. Em nome de Jesus, seja qual for o causador desta doença, ele é a cura. No nome de Jesus eu expulso todo espírito causador de doença, de loucura, de insônia, pesadelo. Em nome de Jesus, que se feche agora, qualquer que seja a porta, janela, onde está qualquer símbolo causador de pacto espiritual, seja revelado, que você tenha de Deus discernimento de tirar do seu lar, de jogar fora, de queimar, de destruir, para que você tenha paz, tenha alegria. Para que quando você colocar a sua cabeça no travesseiro, você tenha paz, dormir em paz em nome de Jesus. Que cesse toda discussão. Ele está sendo representado aqui, como eu falei, em tudo que Jesus fez e faz em pró do seu bem, da salvação da sua alma. Que você viva em paz debaixo do seu lar, com sua esposa, esposa com seu esposo, com seus filhos. Jesus diz, ele é a paz, ele dá a paz. Deixo-vos a paz, não como o mundo a dá. O mundo não tem paz, gente, mas Jesus tem. E além disso, Jesus, ele é a paz, ele é a nossa alegria. Ele preenche o mais vazio do ser humano, colocando em você o Espírito Santo de Deus. E tudo isso que eu estou citando porque aquele que tem o Filho. O que eu preciso ter? Eu preciso ter o Filho. Como que eu vou ter o Filho, gente? Através do Espírito Santo. Quando você admite, até aqui, Senhor, eu consegui chegar, não consigo mais dar um passo. Aí ele começa agora a agir. A gente somos seres difíceis, somos orgulhosos, não queremos nos render a Deus. Mas chega uma hora que não tem para onde você correr. E você corre justamente para o lugar certo, a presença de Deus. E o Espírito Santo entrando aí faz toda a diferença. Aleluia! Aceite o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua alma. Deixa Jesus resolver. Deixe Jesus mudar o que precisa ser mudado. Há momentos na nossa vida, que Ele até permite certas situações para que você não se afaste dele.
É a maneira que ele vai usar para você correr e se colocar diante dele, buscando nele a solução. E aí você vai entender, poxa, nunca mais vou me afastar dele. Nunca mais eu vou abrir mão de estar buscando o Senhor Jesus Cristo como adorador. Ele busca aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aquele, fechando, gente, aquele que tem o filho, ou tem a vida. Entendeu? Aquele que tem Jesus tem a vida. Mas aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu oro para que você tenha vida. E a vida que Ele dá é a vida em abundância. Eu oro nesta manhã para que cesse agora, em nome de Jesus, toda guerra, toda batalha travada na sua mente. Que Deus leve a sua mente cativa à presença dEle. Que a glória do Senhor, como eu sinto aqui, preenche o seu lar. Sabe, você sinta onde você está a presença de Deus e se renda ao Senhor Jesus. Que a partir de hoje, este quadro tão horroroso se torne um quadro lindo, maravilhoso, com a presença do Senhor Jesus. E a vocês, meus queridos, o Senhor lhe concede hoje, em nome de Jesus, vida e vida eterna. Amém? Que Deus te abençoe, aleluia. Que você faça como eu sempre gosto de fazer. Coloque o louvor, adore o Senhor, busque a presença dEle. Sabe por quê, gente? Eu vou contar, não posso terminar sem contar isso. Está para acontecer, e não esqueça disso, se quiser anotar, anote. Está para acontecer algo extraordinário. No Novo Testamento a Bíblia fala desta forma. Aí vem o noivo. Jesus Cristo está voltando para te buscar, me buscar. Vamos estar preparados. Deixe o Espírito Santo trabalhar onde precisa trabalhar, porque nós temos o direito de viver com Jesus uma vida eterna. Glória a Deus. Deus te abençoe. Que esse dia seja um dia abençoado. Para quem ainda não ouviu eu dizer no começo. Quem vos fala, seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo, da cidade de Osasco. Ei, se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Receba o abraço do Espírito Santo. Um beijo no seu coração, graça e paz. Shalom.